Bom dia, nómadas. Sejam bem-vindos a mais uma parte deste terceiro episódio. Nós estamos a dia 19 de abril de 2023. É por volta da 1h10, 1h20 da tarde. Como vocês puderam ver na última parte, eu coloquei ali a tenda, passei a noite ali, mas agora para arrumar tudo tive que a trazer para aqui para a sombra e a sombra está a acabar, se calhar ainda vou ter que a puxar ali para dentro para arrumar, porque senão arrumar a tenda toda ali ao sol ia ser complicado. Bom, como vocês puderam ver ontem no episódio passado, o meu desabafo, eu tenho estado bastante desiludido, tenho refletido. Toda esta situação tem mexido com a minha ansiedade, né? Ou seja, como vocês puderam ver ontem as imagens, eu cedi e fui ao Mac, é sempre assim, quando as situações começam a mexer com a minha ansiedade, a primeira situação onde eu vou é sempre com a comida. E já é assim desde há muito tempo. Então é muito mais difícil controlar essa situação, manter a disciplina alimentar com estas situações de ansiedade. Eu tenho tido até um bom comportamento, mas no dia de ontem, no dia 18, depois cá fui lá de manhã, adiaram para tarde, eu já sabia, olha, vai haver coisas aqui que não vão correr bem. Bom, hoje então o que ficou marcado foi, como vos tinha dito, ir àquela entrevista às 17 horas. É isso que eu vou fazer, mas eu vou colocar as coisas muito claras, porque aquilo que me dá a sensação é que me estão a desviar por um caminho ou por uma solução que não é solução para mim. E talvez eles façam isso precisamente para que eu chegue a um ponto e diga assim, eu não quero. É para depois dizer, então você quer ficar nesta vida. Não, eu tenho, e isto tem que ficar bem claro. Eu acho que as pessoas são intituladas doutoras, muitos deles estudaram na faculdade, eu acho que isto é português puro. O meu problema sempre foi habitação a preços dignos. Não é trabalho. Ponto. Portanto, se querem de facto resolver o meu problema de fundo, é uma habitação. Mas só que eu compreendo que as pessoas tenham essa limitação e também não podem fazer de mim uma exceção. Eu não posso ser a exceção. Senão era uma injustiça para as outras pessoas. E com certeza, como eu vos disse ontem, há de haver pessoas que tenham condições ou especificidades para terem mais prioridade que eu. Ou seja, o problema tem que ser resolvido, não é para mim especificamente, mas deveria ser resolvido para a comunidade. Agora, eu sei que isso não vai ser feito, eu já tive a oportunidade de falar sobre o pacote de medidas do governo, isso não vai ser feito, nós vamos continuar com este problema. Agravar eu já não acredito, mas eles estão a tentar de tudo para manter o problema como está. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer não é por opção minha, porque falha aqui uma coisa fundamental, que é uma habitação a um preço justo e digno com aquilo que eu posso pagar, que é com o salário mínimo nacional, o salário líquido mínimo nacional. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é tentar moldar uma vivência, já que eu não posso ter acesso à habitação, eu tenho que moldar uma vivência em que eu seja independente, em que eu dependa de mim e, obviamente, a viver na rua, a viver aqui, ali, a viver como nómada. A viver como nómada. Agora, obviamente que essa vivência, não é uma opção minha, eu volto a repetir, não é uma opção minha, mas eu não tenho outra opção, estou a repetir a palavra opção, mas é o que eu vou ter que fazer. Agora, ir para um emprego e não ter habitação é repetir a situação que me levou ao ambiente que eu hoje tento sair. E eu não vou fazer isso, eu já vos disse ontem, eu também não quero estar a repetir o desabafo de ontem. E pronto. Vou então arrumar a mala e vamos indo para cima. Bom, nómadas, já fui lá então à reunião, à entrevista, né, que havia sido marcada para o acolhimento noturno da AMI. Era algo que eu suspeitava, ou seja, supostamente o processo era eventualmente, eu era integrado naquele acolhimento,
depois teria que encontrar emprego, né? Provavelmente haveria pressão para isso. E depois, quando eu encontrasse emprego, o objetivo seria iriam-me transferir para um quarto. Ou seja, o problema de fundo, aquele problema que eu tenho, que é do acesso à habitação, não iria ser resolvido. E eu compreendo que não fosse. Porque o problema da habitação não é um problema, não é algo que possa ser resolvido por assistentes sociais, por, por instituições de solidariedade. É algo que devia ser o governo a fazer. E como nós vimos, não fez. E eu já comentei o pacote de medidas, não vou estar a repetir, que para mim, no meu caso, é uma mão cheia de nada. E nós vemos, né? Ou seja, se em vez do quarto ela me dissesse assim, olha, depois nós encaminhamos para uma habitação, eu aceitava na hora. Eu aceitava e ia ficar muito, muito contente. A habitação era aquilo que eu quero, eu e com certeza muitas pessoas. Depois, durante a entrevista, obviamente que as assistentes fizeram o papel delas e eu compreendo, né? Mas, ou seja, não se valoriza que a habitação é um direito fundamental. É por isso que vem na Constituição da República, reforçada ou complementada pela Lei de Bases de 2019, mas de certa forma há ali um discurso que as coisas têm que ser assim. Não, as coisas não têm que ser assim. Nós estamos a falar de habitação, de uma coisa que é básica. E portanto eu deixei bem claro como o problema era esse, eu deixei bem claro a minha posição porque eu depois não quero confusões. E é importante isso. Não é? Sendo assim, eu agora estou aqui nos Anjos, estou aqui na parte traseira da igreja, que é esta árvore, que deve ser bem antiga, que estão a podar a árvore. Eu vou ver se tenho permissão para comer ali, no refeitório dos Anjos. A assistente social tinha dito que sim, vamos ver se vou conseguir. Se conseguir é a primeira coisa que o Estado me está a dar, que isto fique bem claro. E depois vou então em direção à Bela Vista para amanhã então ir falar à Segurança Social, porque já chega de estarmos nestas instituições, supostamente isto são instituições de solidariedade meio que semi-privadas, e eu tenho que falar com o representante do Estado, porque caso depois a Segurança Social me negue algo que vem na lei, e eu vou ter que fazer um episódio sobre isso, então aí temos que terminar este episódio, que já vai com bastantes partes, metendo o Estado português em tribunal por discriminação, que sei que não vai servir para nada, porque eu não acredito na justiça portuguesa, mas ao menos fica registado. Bom, então vou ficar aqui mais um bocado à espera da hora e depois vou jantar e já nos vemos. Boa nómadas. Hoje sempre consegui comer. Pronto, volto a reforçar que é a primeira situação, digamos assim, paga pelo Estado português. Uma refeição. Bom, eu agora vou ali à Alameda. Ali na Alameda eu vi uma tomada, vou ver se aquilo tem eletricidade e assim sento-me lá na minha cadeira a carregar o telemóvel e a continuar a produzir os episódios. Até já. Atenção, pequena